Bom dia, bom dia, bom dia. Primeira coisa que eu quero pedir para vocês virem mais aqui, para a gente ficar quentinho. Vem aqui, ó, senta aqui, ó, que eu quero olhar vocês. Eu estou muito feliz porque eu descobri que vocês têm pernas. Né? Então, gente, a gente fica se vendo assim, do peito para cima, né? Nossa, vocês têm pernas. Muito bom. Ver vocês pessoalmente foi uma realização, porque a gente conversa muito, muito mesmo, a gente chora junto, a gente escreve junto, né? Então foi muito legal. Bem, gente, do que eu vou falar aqui hoje? Sobre algo que eu geralmente já falo isso para vocês sempre, né? Sobre ser resiliente, né? Seja resiliente. Eu falo muito sobre isso. Desde os primeiros meses que eu comecei a conversar com vocês, eu falo sobre esse tema. O quanto isso, inclusive para mim, é algo difícil. Sempre foi muito difícil. E eu sou muito resiliente hoje, mas eu não era. Eu tive que aprender a ser resiliente. Então, quando a gente quer aprender algo, nós precisamos de técnicas para isso. E eu fui atrás dessas técnicas, fui procurando, mas nesse meio do caminho eu fui errando pra caramba, né? Então, geralmente, nós gostamos de mostrar para as pessoas as coisas que a gente faz de muito bom, de muito certo, né? Mas a gente erra pra caramba, né? Michael Jordan que fala sobre isso, né? Que ele, gente, eu errei muito mais cestas do que acertei, mas a gente sempre, obviamente, quer valorizar as coisas que nós acertamos. Só que você ser resiliente vai te entregar algo ali na frente. Certamente vai. Só que não vai ser fácil. Se alguém aqui que conquistou algo ou fez algo difícil disser que foi fácil, se curar de um câncer, se curar de dores, não é fácil. E não é rápido. Falando sobre isso, hoje eu quero falar para vocês sobre os 4 P's da resiliência. Então, vocês vão repetir assim, ó, PAF. De novo, PAF. Vocês não vão esquecer nunca mais. É o PAF da resiliência. Mais uma vez, bem forte. 1, 2, 3, PAF. Esse é o PAF da resiliência. No PAF da resiliência tem toda a questão da vida profissional, obviamente da vida profissional. Então, nós precisamos, de alguma forma, ser resilientes na nossa vida profissional, não tem o que fazer. Se a gente não for resiliente, se a gente desistir dos projetos de alguma forma, certamente a gente vai ter que começar de novo, daí fica um pouquinho mais difícil. E vocês vão começar a enxergar aqui algumas coisas que cruzam entre esses 4 P's aqui. A segunda que eu coloquei aqui na lista é o amor. Quantas vezes eu falei para vocês, né, que a gente precisa colocar amor nas coisas que a gente vai fazendo? Quantas vezes eu falei isso? Então, inclusive, lá no Método Bala, né, que eu contei para vocês, a última letra, a letra A, é do amor. Então, quando a gente coloca amor nas nossas entregas, certamente o amor ele é, né, a cerejinha, ele é o algo secreto que cada um tem o seu jeito de entregar amor para as outras pessoas. E tem gente que às vezes se engana, achando que não dá para botar amor na profissão. Mas sim, então isso já são coisas que se cruzam. Amor é algo muito importante para que você permaneça resiliente. Terceiro, financeiro. Quem não estiver financeiramente estável, não consegue também ser resiliente, a gente perde a concentração das coisas. E eu falo isso com propriedade, porque vocês sabem que meu primeiro livro fala sobre isso, onde eu me endividei, só no meu CPF era mais de 1 milhão em dívidas, sem contar as empresas, e eu e a minha família, né, tivemos que resolver isso juntos. Eu não tinha como resolver aquilo sozinho, então eu tive que chamar minha galera para, ó, a gente vai ter que resolver isso.
E demorou pra caramba para resolver isso. Muito. A gente decidiu o que nós iríamos fazer e a gente precisou ser resiliente para continuar resistindo para sair daquelas dívidas. Só que depois que você aprende a fazer as coisas, certamente o resultado vem. E, por último, a fé. Não importa qual que é a sua religião, qual que é a sua crença, a grande realidade é, se você já conquistou alguma coisa, você provavelmente teve fé para acreditar. Porque, gente, esse evento aqui é uma realização de fé, por exemplo. O plano eram 10 pessoas numa mansão. Um estúdio de gravação lá na mansão para gravar 10 pessoas. Era isso. Vocês confiaram na gente, esse evento virou um festival para mais de quase 50 palestrantes. A gente não sabia nem 30% das coisas que nós iríamos fazer de verdade. Mas a gente colocou profissionalismo, a gente colocou muito amor e a gente cuidou das finanças para fazer a coisa certa. Então, procure, no fundo do seu coração, um jeito de cuidar da sua fé. Dentro de cada um de nós tem um pedacinho do Espírito de Deus. Essa é a grande realidade. Quando Deus fala que nós somos a sua imagem e semelhança, Ele está dizendo, um pedaço de mim está em você. E é o Espírito. Então, quando nós negligenciamos o Espírito, quando nós não cuidamos do nosso Espírito com o amor e o carinho que nós devemos cuidar, nós deixamos solto para que alguém cuide. E tem sempre alguém querendo cuidar, tem sempre alguém querendo pegar. Então, cuide desse pedacinho de Deus que tem dentro de você, que pode ser muito grande, pode transbordar. Então, esse foi o PAF. E o poder do tempo. O que eu fui descobrindo? Não tem como fazer nada muito grande rapidinho. Eu gosto de fazer coisas e projetos e criando coisas, só que as coisas precisam de tempo para amadurecer. E o tempo foi o que eu descobri, obviamente que apanhando, né? Financeiramente, eu descobri que não tem como construir um patrimônio em 2 anos, se você não tem nada, né? Você precisa de tempo. Então, eu fui me especializar nisso, fui fazer cursos, e eu descobri que, se eu quisesse ter um patrimônio, eu que tinha acabado de sair das dívidas, eu ia ter que esperar trabalhar e fazer o meu projeto em 10 anos. Esse seria o tempo para construir um patrimônio que eu estava almejando. Imagina, 10 anos. Tem uma empresa que já tem 23 anos, que é a Opens. E a gente entrou em dívidas também, mesmo, meio que na mesma época. Isso acontece muito, né? O empreendedor se endivida e as empresas vão se endividando também. E o que aconteceu? A gente também descobriu que nós precisaríamos de tempo para fazer as coisas dar certo. Tá, mas quanto tempo? Fala com consultor, traz consultoria, traz um monte de gente. Se vocês seguirem nessa pegada aqui e tal, 8 anos, 10 anos. Tempo. Aí conheci essa moça aqui, a Karine. Eu já tinha vindo de um outro relacionamento, tinha a Maria Eduarda, que tinha 3 anos já. E eu descobri que também, para você ter uma relação sólida, valiosa, amorosa, nós precisaríamos de quê? Tempo. Estamos juntos há 18 anos e eu descubro coisas sobre ela sempre, e ela sobre mim. Tempo. É o poder do tempo. Então, a gente não adianta querer fazer com que as coisas sejam muito rápidas. Tem coisas que a gente consegue fazer de uma forma rápida, mas a construção, vocês estão aqui porque vocês querem construir a carreira de vocês como palestrantes. Foi esse o motivo de vocês terem entrado neste projeto. O que nós precisamos para fazer com que isso se realize com qualidade? Tempo.
Isso não quer dizer que nós vamos ficar sentados esperando. Não, nós vamos fazer muitas coisas para que esse projeto seja gigante. Mas nós precisamos de tempo, de amadurecimento. Nós precisávamos captar as imagens de vocês, os vídeos, para que nós tivéssemos o material para trabalhar no tempo. O tempo ele é muito poderoso, então nós não podemos negligenciar o tempo. Só que tem um segredo que nos ajuda a reduzir o tempo. Obviamente que ele não vai sair de 10 anos para 30 dias, mas tem como reduzir o tempo. E eu descobri isso de várias formas, E num jantar com o Adriano, que é nosso sócio, há um mês atrás, mais ou menos, ele esteve em Florianópolis, ele falou um negócio que aquilo ficou na minha cabeça e me fez entender muitas coisas e o porquê de muitas coisas darem certo, e às vezes não em 10 anos, mas em 5, em 2 e até 3 anos. Existe um segredo, que é a intensidade na qual você realiza as suas tarefas e atividades em algum projeto. Vamos nessa. Vamos falar sobre a intensidade. Arnaldo Neto, por exemplo. O pessoal diz, ele é maluco. O cara faz 5 workshops por semana, é isso mesmo? O que geralmente fazem, né, quando vão falar de workshop em empresas de consultoria? É 1 por semana, 1 por mês, 1 a cada 15 dias. Então, quando você coloca intensidade, você reduz o tempo. Então, quando eu descobri, eu já sabia disso de alguma forma, fez sentido quando o Adriano me falou. Mas isso, para mim, eu acho que tem uma história, acho que é de Mike Tyson, né, que ele estudava as pessoas com as quais ele ia lutar, e ele sempre pegava alguma coisa que aquela pessoa já estava fazendo e ele fazia mais vezes. Então, uma das primeiras coisas que ele fez foi observar que tinha um grande lutador, que ele acordava às 6 da manhã para treinar, para fazer o que ele tinha que fazer. O que o Mike Tyson fez? Ele começou a acordar às 5 da manhã. Ele estava colocando mais intensidade no que ele ia fazer. Então, quando vocês me veem às 5h45, 5h48, é porque eu acordei às 5 da manhã, é porque eu já pedi autorização e agradeci a Deus por estar acordado, é porque eu já decidi transformar aquele dia no melhor dia da minha vida. Porque hoje é o melhor dia da minha vida. É hoje. Hoje é o melhor dia da sua vida. É hoje. Viva esse dia com intensidade. Entregue o que você quiser fazer, entregue com intensidade, que você vai reduzir o tempo. O que vocês fizeram aqui em 15 minutos, vocês fizeram com intensidade, vocês trabalharam duro vários dias. Vocês vão reduzir o tempo. Não é para levar 10 anos, é para reduzir o tempo. E nós vamos continuar. Intensidade e resiliência, essa é a troca. Essa é a troca. Nós precisamos ser resilientes, nós não podemos desistir no meio de um livro, no meio de um projeto, nós não podemos desistir, nós precisamos ser resilientes, porque se nós formos resilientes e se nós colocarmos intensidade, o resultado será extraordinário. Sempre será muito melhor do que nós podíamos imaginar. Como esse evento que nós estamos vendo aqui. As pessoas extraordinárias não são as mais talentosas, são as que permaneceram tempo suficiente. Eu certamente não sou o mais talentoso, mas eu sou muito estudioso, sou muito aplicado.
e eu coloco muito amor em todas as coisas que eu faço, porque, de verdade, é uma honra, é um prazer servir a cada um de vocês. É um prazer. Então, contem comigo. Sempre. Aqui está a minha indicação para quem quiser ler 2 livros que fazem parte dessa história. Queria pedir para a Karine, o Bernardo, o Bento, a Maria Eduarda, não sei onde é que eles estão, mas aqui, mas a Maria Eduarda, alguém chama ela para mim, subam aqui, por favor, que eu quero... certamente, vocês viram aqui agora, no palco, só a minha metade. Eu não estava inteiro. Nos últimos anos, eu fui aprendendo a ser um pai melhor, ser um marido melhor, ser um amigo, ser um parceiro de vocês. Isso é uma alegria para mim. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo, hoje. E você, amor, certamente é muito parte responsável por isso. De fato, você é a minha metade, não tem jeito. Daí vem essa pequenininha aí, que ontem a Camila quebrou, vocês duas, né? A Cami Escrivana. Foi um espetáculo, Cami, a tua palestra, e você quebrou as duas, porque você falou tudo, tá? Você falou tudo. Aí veio o nosso menino do meio ali, o Bernardo, que é uma fera, talentoso, e o nosso Bentinho, que é a raspa do tacho, que chegou por último. E eu quero dizer para vocês que, nesse projeto aqui, estamos todos nós, porque sempre estivemos todos nós, em todos os projetos eles estão comigo. E nesse, de fato, eles estão aqui, a Duda é uma mulher, hoje ela cresceu, e ela está junto no projeto, e eu estou muito feliz com isso. E nós estamos aqui para servir vocês, e nós amamos vocês de verdade, fundo do coração, é um prazer estar com vocês. Então, obrigado, obrigado e obrigado por tudo que vocês já fizeram por nós. Obrigado. A gente que agradece, Francis. Obrigada por dividir com a gente toda essa história linda, essa família maravilhosa.